Amém, queridos? Desde já eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo de número 1, a partir do verso 6 até o verso 22, nós iremos fazer a exposição do texto sagrado. Aos que nos visitam pela primeira vez, nós iniciamos na semana passada uma série de exposições nesse livro bíblico, o livro de Ruth, no qual, amparados aí no insight de John Piper, ele escreveu um livro chamado Doce e Amarga Providência de Deus, e nós intitulamos a nossa série assim também, Doce e Amarga Providência de Deus, as boas novas no livro de Ruth. Poderia muito bem ser chamado o Evangelho de Ruth, né? Porque a história de Ruth é repleta de significado no que diz respeito à nossa salvação e como Deus proveu isso no decorrer da sua história através da sua graciosa providência. Meus queridos, eu convido já você, com o texto aberto, a nós acompanharmos a leitura do texto sagrado dessa que será a segunda exposição no capítulo 1. Eu acredito que todos já acharam. Ruth 1, do verso 6 em diante. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre, para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Até aí, vamos orar ao Senhor.
Espírito Santo do Senhor, fala, por favor, aos nossos corações através desse texto sagrado. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor nas páginas dessa história. Que o Senhor nos mostre que há graça, mesmo quando tudo parece perdido, Senhor. Assim o Senhor fez com Noemi, assim o Senhor fará com cada um de nós. Assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Graça mesmo quando tudo está perdido. Esse é o tema do nosso sermão. Tendo partido da terra prometida, com um marido e 2 filhos, para ir aos campos verdes de Moabe, porque Belém de Judá passava uma seca terrível e a fome assolava aquela terra. Noemi vai, como ela diz, plena, e volta agora amarga e vazia. Ela vai aos campos verdes de Moabe buscando saciedade da sua fome, mas a verdade é que fica totalmente desamparada. Assim, irmãos, o verso 6 nos situa no momento em que Noemi precisa tomar uma decisão. Morreu seu esposo, morreram seus 2 filhos. Para ela não há mais possibilidade de provisão aos olhos humanos. Assim, Moabe já não era mais um lugar viável para ela viver. Ela não tinha escolha, senão, como falamos no sermão passado, engolir seu orgulho, colocá-lo na mochila e voltar para casa. Voltar para onde tinha pão. Agora, a casa do pão, que é o significado da palavra Belém, a casa do pão tinha pão. E o verso 6 nos mostra que Noemi ouviu falar nisso. Deus voltara a abençoar o seu povo novamente. Não sabemos se o povo se curvou diante do Senhor. Você sabe que essa história está situada, como diz o verso 25 do capítulo 21 no livro de Juízes, naqueles dias em que não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que bem lhe dava na telha. Então, nesse contexto, ela decide voltar. Meus irmãos, o retorno de Noemi para nós, e não só seu retorno, mas tudo o que cerca esse capítulo 1 indica para nós que mesmo em situações difíceis, como era a de Noemi aqui, sem marido, sem seus filhos, mesmo em situações difíceis, quando a vida nos parece amarga e vazia, Deus usa da sua providência graciosa para restaurar o seu povo. Essa é a mensagem do nosso sermão, irmãos. Mesmo em situações das mais diversas e adversas, quando a vida a nós é amarga e vazia, vazia de filhos, vazia de marido, vazia de posses, vazia de tudo isso, Deus, em sua providência graciosa, está restaurando o seu povo, ainda que não vejamos. Vamos meditar nesta palavra. Como é que o texto nos mostra isso? Em primeiro lugar, o texto nos mostra que Deus graciosamente restaura o seu povo, mesmo quando tudo parece perdido. E agora, irmãos, mesmo com a decisão de voltar para casa, o que é que Noemi deveria fazer com relação a um problema duplo que ela tinha? Você deve imaginar qual é o problema. São as suas 2 noras moabitas. Veja que o texto nos mostra que elas se preparam para voltar juntas para Judá. E aí, o texto nos mostra um silêncio ensurdecedor. Elas estão voltando para casa e Noemi, amarga como estava, como ela mesma disse, ela não fala nada. Mas a decisão de Noemi de voltar para Belém de Judá, será que seria a melhor decisão para Ruth e para Orfa?
Essa era a escolha certa para todas elas? Estamos diante do dilema que Noemi teve de enfrentar para sair de Moabe. Ela tinha que enfrentar seu orgulho, parar com essa coisa de estar distante do povo de Deus, e mais, tinha que levar a tiracolo o símbolo do seu pecado. As suas duas noras moabitas, que mostravam que de alguma forma ela e o seu esposo falharam na cartilha judaica. Deus ensinava ao seu povo a não envolver-se com os povos pagãos. Mas assim, depois do pecado de seu pai e de seus pais, Malom e Quilion não quiseram nem saber, casaram com duas mulheres moabitas. E o que é que essas mulheres elas deveriam fazer diante dessa situação? Afinal, elas também estavam sem o seu sustento, seus esposos haviam falecido, morrido. O que é que Orfa e Ruth precisariam fazer? Noemi vai guiá-las racionalmente na melhor decisão a ser tomada. Do verso 6 até o verso 13 a gente vê isso. Noemi voltou, veja o verso 6. Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. E aí, enquanto caminhavam voltando para a terra, Noemi disse às suas noras: vão e voltem cada uma para a casa de sua mãe. Vão e cada uma voltem para a casa de sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês. A palavra bondoso aqui é uma palavra que é muito importante para a gente no contexto das Escrituras, do Antigo Testamento e do livro de Ruth aqui. É a palavra hesed, que é a mesma palavra hebraica utilizada para demonstrar o amor pactual de Deus com o seu povo. Hesed não é só bondade, é fidelidade, é insistência, é bondade, benignidade. É uma palavra que na nossa língua ela não pode ser traduzida em uma palavra só, porque ela tem inúmeros significados. E Noemi está dizendo aqui para essas mulheres: olha, vão, voltem, não carece de toda essa bondade para comigo, não. Não. E aí, às vezes a gente perde a ideia do que ela está querendo dizer aqui. É como se ela estivesse dizendo assim: vocês não precisam anular as vossas vidas pela minha vida. Pare para pensar um pouquinho. A estranha em terras moabitas era Noemi. Portanto, se Ruth e Orfa continuassem em Moabe, facilmente elas conseguiriam casar-se novamente, procriar e ter outros filhos. Mas o texto nos mostra que elas estavam extremamente apegadas à sua sogra. Algo raro, né? Nos nossos dias. Noras apegadas às sogras e vice-versa. Ainda temos esperança. Mas o texto nos mostra isso. E agora? O que elas deveriam fazer? Embora Belém já tivesse sido a casa de Noemi, nunca tinha sido a casa delas. O povo de Noemi não era o povo delas. Se Orfa e Ruth fossem com ela, veja só, a situação já estava difícil, o orçamento de Noemi já estava apertado, seriam mais duas bocas para alimentar com esse orçamento tão difícil, duas pessoas para vestir e para abrigar em tempos que Noemi teria que cuidar com a caridade das pessoas que estavam ao seu redor e dos seus possíveis familiares em Belém. Então, queridos, para Noemi considerar tudo isso, ficava ainda pior pelo fato de suas noras serem estrangeiras. Dificilmente os homens em Belém de Judá errariam como seus filhos erraram em Moabe. Você deve lembrar do sermão passado, que nós dissemos que mulher moabita é o quê? É confusão, meu amigo.
A gente citou vários textos, e o clássico texto que mostra isso é um momento em que as duas filhas de Ló tramam, embebedam seu pai, fazem-o encher a cara, com medo da sua descendência não se perdurar, e elas dizem: e agora? Vamos ficar desamparadas? Vamos ficar sem descendente? Não, vamos dar o nosso jeitinho. Elas vão, embebedam seus pais, e ambas deitam com seus pais para procriar. Resultado? Depois de 9 meses, como diz a música popular, você vê o resultado, né? Qual foi o resultado? Nasce quem? Moabe. Moabe, pai ancestral dos moabitas. Moabitas, uma nação que nasce no pecado, e assim é. O povo de Deus, a gente viu isso semana passada, foi extremamente dificultado em sua peregrinação através dos moabitas. Moabitas não eram pessoas a considerar no ato de relacionar-se e se casar-se. E claro, os homens daquela terra olhariam para Elimeleque, aliás, para Noemi, e diriam: cadê Malom e Quilion e Elimeleque? Eu acho que essas mulheres são confusão. Eles não errariam como os filhos de Noemi erraram. A simples presença dessas mulheres, como diz um comentarista, lembraria a Noemi e a todos ao seu redor do pecado dela em ter abandonado a terra prometida e ter casado seus filhos fora do pacto, fora da aliança. É como imagine aí uma jovem que aí está vento em popa fazendo a sua faculdade e tudo mais, e por conta de um relacionamento impensado, ela engravida e tem que pausar tudo para dar conta de alguém que não pediu para nascer. Ela pode muito bem encaminhar essa criança para doação se não desejar. Mas se desejar, ela terá que olhar todos os dias, entre aspas, o seu pecado e decidir engolir o orgulho e caminhar com ele. Assim Noemi estava olhando para essas duas mulheres. A não ser que a graça de Deus poderosamente se manifestasse nessa situação, dificilmente Orfa e Ruth e essa criança que eu acabei de citar seriam vistos como fruto da bondade graciosa do Senhor. Portanto, irmãos, elas deveriam escolher a sua própria estrada. É isso que Noemi está conduzindo elas a fazerem. Vocês precisam tomar uma decisão. Ou uma decisão racional, voltar para Moabe, lá vocês terão cuidado, lá vocês poderão encontrar maridos, vocês são jovens, poderão procriar, já que meus filhos não deram filhos a vocês, ou tomar a decisão de ir para a terra do lugar nenhum, que aparentemente era a decisão de Noemi, de voltar para Belém de Judá. Ela diz: voltem, minhas filhas, voltem para o seu próprio povo e para os seus próprios deuses. Orfa, diante da proposta de Noemi, ela reflete racionalmente naquilo que ela deveria fazer. Ela toma, queridos irmãos, a decisão racional, a decisão mais sensata. Ruth parece que está fora de órbita, mas na verdade, como nós iremos ver, quem não entendeu nada foi Orfa. E Noemi também não havia entendido ainda quais eram os planos de Deus para a vida dela. Isso nos leva, irmãos, à segunda verdade do nosso sermão. Deus promove restauração graciosa por meio de instrumentos completamente improváveis. É isso que ele vai começar a fazer.
Orfa, diante dessa mensagem, diante dessa proposta, mesmo com o coração dividido, o que é que ela decide fazer? Dar um beijo na sua sogra e dizer: de fato, eu não vou trocar o certo pelo aparentemente duvidoso. Então, após esse beijo, a história nos mostra que Orfa desapareceu da história da redenção. Por vezes, para muitos, na verdade, na maioria das vezes, a loucura do Evangelho, aliás, a sabedoria do Evangelho é loucura. E a sabedoria do mundo, como diz Paulo, para nós, comparado com o Evangelho, essa sim que é loucura. Orfa toma a decisão racional conforme o mundo. Volta para Moabe e, como disse Noemi, volta para os seus deuses. Voltar para Moabe era, de fato, comprometer-se em pacto com a religião de Moabe, com os costumes de Moabe, com a vida como era lá em Moabe. E você deve lembrar do último sermão, Moabe não tinha templo, Moabe não era lugar de adoração, Moabe era uma cidade estrangeira. O contrassenso aqui no texto, irmãos, é Ruth. Porque diante da amargura de Noemi, e ela estava vendo como estava Noemi, diante da aflição e da tribulação de Noemi, parece que Ruth não está tomando a decisão mais sensata. Tanto é que Noemi se parece muito conosco, irmãos, diante de situações difíceis da vida. Nós somos completamente confusos quando precisamos tomar decisões segundo a vontade de Deus. Noemi sabia, é claro que sabia, que só em Belém haveria sustento e provisão para ela. Ela conhecia as páginas das Escrituras de que Deus deu aquela terra e prometeu abençoar todo aquele que naquela terra estivesse. Canaã. Mas o que ela propõe para suas noras? Ela não propõe o lugar de bênção. Ela propõe o lugar que humanamente lhe seria melhor e lhes traria sustento. Veja, Noemi está perdida. É assim que, por vezes, nós estamos diante de tribulações e sofrimentos. A nossa rota, ela não recalcula, irmãos. A menos que olhemos para Deus. E é isso que o texto nos convida. O texto nos convida a olhar agora para Ruth. Ruth e as palavras de Ruth entram agora em cena. Estava diante dela a decisão a ser tomada. Sua sogra insiste: volte para o seu povo e para os seus deuses, assim como a sua concunhada fez. Mas Ruth dá um brado de fé, irmãos. E quando olhamos para as palavras de Ruth, nós compreendemos claramente que ela entendeu tudo. Naquele momento da história, o improvável entendeu qual era o caminho mais provável. Ela decide sacrificar tudo aquilo que havia conquistado, toda a sua história, toda a sua cultura, todos os deuses que seus pais haviam ensinado a ela a adorar. E Deus estava ali, veja que lindo, usando a relação de uma nora com uma sogra para providenciar salvação para o povo de Deus. E salvação para Ruth e para a própria Noemi.
Deus usa as coisas mais controversas, humanamente falando, para cumprir seus eternos propósitos e seus decretos, irmãos. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge à sua poderosa mão. Ruth, diante disso, ela disse: não insista para que eu lhe deixe e que eu não lhe siga, que não me obriga a não lhe seguir. Para onde você for eu irei, aonde você pousar, ali eu pousarei. O seu povo é o meu povo. Minha terra não é mais Moabe, meu povo não é mais Moabe. O seu Deus agora é o meu Deus. Meu Deus não é mais Quemos, não é mais Camos. Meu Deus agora é Yahvé, o Deus de Israel. E ela disse mais: não existe sequer a possibilidade de, após a sua morte, eu voltar para Moabe. Eu vou morrer onde você morrer. Esse é um brado de fé, irmãos, tremendo. De pacto. De alguém que entendeu, naquele ponto da história, completamente o que Deus requer de nós em dias de situações difíceis. E ela atrai até maldição para si. Ela diz que o Senhor, no verso 17, me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. E aí, queridos, qual é a resposta de Noemi a um voto tão profundo? Isso nos leva ao terceiro e último ponto da nossa mensagem. Deus está semeando esperança, mesmo que o meu e o seu coração amargurado não perceba. Deus está semeando providência e esperança, mesmo que a amargura do nosso coração não perceba, não consiga ver a mão invisível do Senhor. A gente está diante de um voto aqui tremendo. E qual é a mensagem, qual é a resposta de Noemi? O verso 18 nos mostra: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Olhou para ela assim e fez: tá bom, gente, bora, vamos embora. Veja que resposta controversa. Há alguém que disse que dedicaria a vida por você, que estaria com você, independente das circunstâncias. Irmãos, Noemi estava tão amargurada que ela sequer estava vendo a graça de Deus ao seu redor. Porque se Deus estava trazendo o pão à casa do pão, era sinal da sua graça. Ele estava restaurando o seu povo. Se Deus lhe estava trazendo 2 noras, ainda assim ela insistia para que essas mulheres voltarem para o seu povo e para os seus deuses, era sinal da graça do Senhor sobre ela. Se Deus, mesmo depois de tanta insistência de Noemi, preservou que ainda uma delas permanecesse com ela ali, este era um sinal da graça de Deus. Mas o que é que nós fazemos com os sinais e com o histórico de redenção do Senhor para conosco em dias de situações difíceis? É ou não é assim, irmãos? A amargura toma conta do nosso coração a ponto de nós sequer enxergarmos Deus a nosso lado. Deus estava dando inúmeros sinais de que estava restaurando seu povo e restaurando a própria Noemi. O silêncio de Noemi, meus irmãos, não é uma resposta surpreendente para as palavras de Ruth. Talvez você ainda guarde os seus votos de amor do dia do seu casamento, né? E em moldure lá e tudo mais e tal. Talvez alguém aqui tenha até usado o voto de Ruth para Noemi no dia lá do casamento, um voto
pactual muito lindo, que não quer falar de casamento, mas quer falar de fato, de autossacrifício, de pacto, de uma pessoa para com outra. A nossa reação é o quê? É fazer festa diante disso, irmãos. Mas Noemi, ela fez pouco caso, ou sequer foi grata a Ruth pelas suas palavras. E o que evidencia essa interpretação é porque o texto prossegue dizendo que elas chegaram a Belém. O texto inicia dizendo que elas estavam em Belém, ouviram e saíram. E agora o texto nos situa numa outra cena, dizendo que elas estão já em Belém. E aí o que é que acontece? Ao chegarem ali, o verso 19, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, esta não é Noemi? A minha versão não traduz legal a ideia aqui do que estava acontecendo. Talvez a sua traduza melhor. Algumas versões traduzem por, e as mulheres sussurravam, ou conversavam. Era justamente aquilo. Ixi, meu Deus do céu, aquele não é Noemi, né? Olha a situação de Noemi, misericórdia. Provavelmente Noemi, como ela mesma disse, saiu cheia, linda, exuberante, 2 filhos, bem casada, cheia de posses. Volta agora o cão arrependido, a filha pródiga. Ela volta para sua terra natal, cambaleando com aquela cestinha nas costas, que nem Chaves quando volta para a vila. Ela volta estraçalhada, feia, mais velha que o normal, porque o luto causa isso na gente quando a gente não consegue curar. A calamidade quando vem e a gente não consegue, a gente não ressignifica a calamidade como oportunidades de Deus nos santificar. Os nossos, Davi diz, os meus ossos, Senhor, envelheceram. O pecado faz isso com a gente, irmãos. Afeta a nossa fisiologia, e é isso que aconteceu, talvez, com Noemi, e as mulheres começam ali a cochichar. Meu Deus, pia quem é? Como a gente diz no popular. Noemi. Que situação. Toda a cidade se comoveu, o texto diz, e elas diziam, não é esta. E aí, irmãos, ela, ao ouvir o sussurro, ela diz, opa, para. Não me chame Noemi. Você está vendo como eu estou. Me chame de Mara. E o significado da palavra Mara nos remete ao evento lá em Êxodo, nos quais, por conta da incredulidade do povo de Deus, capítulo 15, versos 23 e 24, o Senhor os deu água quando eles puseram à prova o Senhor por causa da sua incredulidade. Noemi, ela conhece a história do povo de Deus e ela diz, doce não, amarga. O Senhor Deus me amargou. Veja, irmãos, o escritor aos Hebreus, capítulo 3, eu convido você a abrir. Nós temos inúmeras exortações daquele escritor em situações semelhantes do que o povo de Deus precisa fazer. A partir do verso 6, capítulo 3 de Hebreus, verso 7 em diante, o texto diz, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, o escritor diz, tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo.
Pelo contrário, animem uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Esse texto aqui são citações do Salmo 95. O Salmo 95 traz uma parte do texto de Números e uma parte deste texto de Êxodo, capítulo 5, trazendo a nós esse evento aqui na história do povo de Deus, em que o povo insistia com Moisés, dizendo era melhor que estivéssemos no Egito, porque Deus nos trouxe aqui, tu nos trouxeste aqui, instrumento de Deus, Moisés, para nos matar de sede e morrermos aqui. Mesmo diante do histórico de redenção, o povo de Deus permanecia, como diz o escritor aos Hebreus, com o seu coração endurecido. A palavra Mara nos remete a Êxodo capítulo 5, irmãos. E talvez isso poderia ter dado um vislumbre do que Noemi precisava fazer nesse momento. Ela precisava ter fé, confiar na providência de Deus, mesmo em dias de tribulação e dor, não ser como os crentes no episódio de Mara. Mas ela, como nós, ela replica os padrões de pecado do povo de Deus na história da salvação. Ela diz, não me chame Noemi, me chame Mara. Como os seus ancestrais, o coração, irmãos, de Noemi estava irritado com Deus por causa do que estava acontecendo na vida dela. Seu coração devia ter se arrependido. A gente vê aqui, irmãos, não há sinal de reconhecimento no coração de Noemi. Não há sinais de arrependimento. Voltar para a casa do pão era a única possibilidade que ela tinha. Não é porque ela se arrependeu dos seus pecados, não. Ela tinha que voltar. E ela voltou. Mas voltou porque não via nenhuma perspectiva, assim como o filho pródigo não viu perspectiva alguma e teve que voltar. E nós, irmãos? E nós? Qual padrão iremos imitar? Orfa, Ruth ou Noemi? Diante dessas situações. Qual o ensino dessa passagem para nós? Irmãos, ela se dirige a nós, essa passagem. Ela se dirige a nós. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas exatamente como Orfa, Ruth e Noemi. Primeiro, deixa eu lhe refrescar a mente. Nós somos como Orfa e Ruth. Nós não éramos nem somos puros o suficiente. Mas Deus ainda assim dispensou sua graça sobre nós. Nós éramos estranhos à graça do Senhor, objetos da ira do Senhor, como Paulo diz, ainda que, como eu, nascidos num lar cristão. A nossa natureza, irmãos, era pecado, mortos em delitos e pecados. Todos nós precisávamos e precisamos, aqueles que não têm a Cristo, de um novo nascimento, ser nascido da água e do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos. Assim como Orfa e Ruth, nós não poderemos simplesmente escorregar para dentro do povo da aliança, a não ser que Deus começasse a nos conduzir a isso e nos restaurasse. E nos colocasse diante da situação de decidirmos o caminho da vida ou o caminho da morte. Você e eu podemos continuar a fazer como Orfa. Nas bifurcações da vida, podemos continuar buscando segurança
e estabilidade no mundo e no que ele oferece. Ou talvez você possa tomar um caminho alternativo, como foi o de Ruth. Mas deixa eu lhe dizer, se você quiser tomar a decisão de Orfa, lidar com a vida pode funcionar até certo ponto, ao nos garantir tudo aquilo que ela pode nos oferecer sem Deus. Quem sabe quem é Orfa? Aonde você encontra nas páginas das Escrituras quem é Orfa? Ela desapareceu ao tomar o caminho largo que conduzia a Moabe. Ao tomar essa decisão, se você seguir a Orfa, você perderá a única coisa de real valor na vida, que é um relacionamento com Deus, com o único Deus verdadeiro. Ela, seguindo as palavras de Noemi, seguiu o padrão, talvez, de Elimeleque e de toda a sua família, ao invés de trilhar o caminho da fé. Fazendo isso, ela perdeu aquilo que lhe traria sentido e significado. Orfa para você não deve ser um padrão. Olhe para Ruth. Siga Ruth. Escolha hoje o caminho do Evangelho para ter verdadeira vida. O caminho pode parecer, a princípio, assustador. Um convite ao sofrimento. Um convite à falta de provisão. Mas quando se entra pela porta estreita, você percebe que é esse o caminho que conduz à vida eterna. Siga Ruth, não siga Orfa. Não siga Noemi. Não siga o padrão de Noemi e a confusão da sua cabeça. Siga Ruth. O texto nos mostra também, irmãos, que há indicativos claros para nós aqui, através do modelo errado de Noemi, do que nós precisamos ser hoje, enquanto cristãos. Assim como Noemi, nós também temos uma natural inclinação a demonstrarmos falta de consideração pelos, entre aspas, moabitas que estão ao nosso redor. Você viu claramente que Noemi não estava nem um pouco interessada na situação espiritual das suas noras. Elas tinham cumprido bem seu papel. Desejou a elas tudo de bom e voltem para Moabe. Provavelmente elas tinham sido boas esposas, boas noras. O seu coração sabia aonde havia o pão da vida. Mas ela estava direcionando suas noras ao lugar onde não havia a verdadeira vida. Veja, irmãos, nós às vezes estamos completamente despreocupados com a situação espiritual das pessoas que estão ao nosso lado. Talvez Noemi simplesmente tivesse como certo que Orfa e Ruth não estariam interessadas no Deus de Israel. Talvez eu e você, ao lado do nosso colega de trabalho, do nosso irmão na faculdade, dos nossos amigos, olha o estilo de vida desse cara, e fechamos nossa boca a pregar o Evangelho e conduzi-los à casa do pão. Era isso que Noemi estava fazendo. Afinal de contas, ele é ateu.
ele escarnece do evangelho. Ele é meu superior na empresa. Eu vou pregar o evangelho para o meu chefe? Afinal de contas, elas são apenas moabitas. Elas tinham os deuses delas. Veja, irmãos, quem são os moabitas que estão ao nosso redor? Talvez você sinta até vergonha de trazer um amigo seu que seja tão diferente assim. Traga, meu irmão. Na casa do pão há espaço para moabita. O Senhor está convidando eles. Não seja você aquele que impede deles chegarem até aqui. E nós, irmãos, nós precisamos entender que esta casa é casa de pão para moabitas, para gregos, para brasileiros, para quem quer que seja, porque nós não éramos povo de Deus e Ele nos fez povo. E nós estamos como Noemi, empatando a porta da graça de Deus a pessoas que precisam ouvir o evangelho. Talvez você diga assim, e isso normalmente acontece. Talvez você diga assim, pastor, é porque talvez eu esteja sendo como Noemi mesmo. Quem me conhece lá no trabalho sabe que eu tenho falhado com o Senhor. Sabe que eu tenho falhado na missão de ser crente. Que dirá na missão de conduzir pessoas ao evangelho? Felizmente, irmãos, a missão da igreja, ela não depende do meu e do seu caráter. Escute isso. Nós precisamos ter caráter, conduta e viver para a glória de Deus. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas Deus salva e restaura pecadores, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar de quem nós somos. É assim que Ele está fazendo, conduzindo miraculosamente Noemi, através daquela relação, a estar naquela terra. E você vai ver o decorrer da história, no que isso vai significar. Deus irá chamar para si aqueles a quem Ele escolhe. E às vezes, irmãos, Ele fará isso por intermédio dos mensageiros mais bizarros ou das combinações mais improváveis que se possa imaginar. Você diz, eu não sei pregar o evangelho. Se coloca à disposição do Senhor, abra a sua boca e pregue Jesus morto e ressuscitado. O Espírito Santo usa os improváveis para salvar moabitas e aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Mara é redimida. Meus irmãos, muitas vezes nós somos como Noemi. Quando as situações da vida vão de mal a pior, nós somos tentados a concluir que Deus está nos punindo, como os irmãos de Jó, os amigos de Jó fizeram com ele. Quando a situação, irmãos, está difícil, mesmo quando as dificuldades são resultado direto do nosso pecado, nós estamos prontos, muitas vezes, a atribuir a nossa dor, as nossas perdas, à ira de Deus sobre nós. Se Deus fecha portas, ou se as portas foram fechadas por situações diversas, alheias à nossa vontade, se temos dificuldades financeiras, relacionamentos abalados, nosso primeiro recurso é fazer como Noemi. Deus está me amargurando. Deus está sendo severo demais comigo. Por causa disso, porque nós não santificamos o sofrimento, nós deixamos de aproveitar ele. Nós deixamos de ver que Deus, irmãos,
Ele está nos tornando mais crente, mais santo, está nos trazendo para mais perto dele, está melhorando este vaso, quebrando este vaso, refazendo este vaso, quando ele permite que situações como essa aconteçam conosco. Nós não vemos que tem moabita se salvando, sendo salvo ao nosso lado. Nós não vemos que o nosso filho, que era rude conosco no que diz respeito à mensagem do Evangelho, ele tem ouvido a palavra, mesmo que tenha ficado calado, assim ele ainda continua ouvindo e Deus está trabalhando. Nós não vemos que o nosso esposo tem sido santificado pelo nosso trato, mesmo sendo um ímpio, Deus está santificando ele. Nós não vemos nada disso, só vemos o nosso sofrimento. Isso nos amargura, irmãos, nos deixa numa situação terrível, de pessoas terríveis, de que ninguém aguenta ficar do nosso lado, porque nós só somos amargura. Irmãos, isso é terrível para nós. Nós precisamos santificar o sofrimento na nossa vida, irmãos. Precisamos olhar para o nosso Salvador. Olhe para Jesus, olha o quanto ele sofreu. Você sofre mais do que Jesus? Não sofre. Eu não sofro mais do que Jesus. Nenhum de nós sofreu mais do que ele naquela cruz. Deus permite isso, irmãos, para nos fazer mais bonitos, mais belos, menos amargos, mais doces. A providência de Deus, ela é de fato agridoce, carrancuda. A gente não compreende. Deus não quer que você compreenda, irmão. Deus quer que você viva pela fé. Deus quer que você creia que em todas as circunstâncias, tudo isso tem cooperado para lhe tornar melhor e para a glória de Deus. Não faça como Noemi, não perca de vista isso. Veja, olha o que C.S. Lewis diz acerca disso. De fato, se considerarmos despudoradas promessas de recompensa de Deus e a natureza impressionante das recompensas prometidas no Evangelho, irá parecer que o Senhor não acha nossos desejos fortes demais, mas sim fracos demais. Veja o que ele diz, C.S. Lewis: somos criaturas desanimadas, perdendo tempo, sabe com o quê? Para aplacar nosso sofrimento, com bebida, com sexo, ambição, enquanto a alegria infinita é oferecida a nós. Agimos como uma criança ignorante, que quer continuar a fazer tortas de barros numa favela, porque não consegue compreender o que significa a oferta de um feriado na praia. Nós, C.S. Lewis encerra, nos contentamos com muito pouco. Ian Doug diz assim: às vezes Deus tira de nós as coisas que se tornaram preciosas para nós, porque elas estão sustentando a nossa vida de pecado e a nossa dureza de coração com Ele. Meu irmão, Deus não está, entenda bem o que eu vou falar, interessado na sua felicidade última. Mas como diz Paulo, Ele está interessado em moldar o seu caráter, a vida de Jesus. E para isso, se Ele for tirar os tronos do meu e do seu coração, Ele vai tirar. Ele vai fazer. Às vezes Ele tira coisas que são em si mesmo boas, irmãos. Fazendo isso, Ele nos dá um testemunho de que Ele é suficiente, de que a sua graça nos basta. Ele quer que recebamos algo muito mais precioso do que todas as ninharias que nós corremos atrás. Todas as coisas de pequeno valor. Ele quer que centralizemos o nosso coração na pérola de grande valor. E Ele está fazendo isso com Noemi, mesmo que ela não esteja vendo. E Ele está fazendo isso comigo e com você, meu irmão. Todas as vezes que Ele permite circunstâncias assim, Ele está fazendo isso conosco, irmãos, porque Deus é mais glorificado em nós, como diz John Piper, quando estamos mais satisfeitos nele. Aleluia. Queridos, o texto finaliza no verso 22 dizendo: foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Agora a bênção vai se evidenciar. Eles vão começar a colher e Deus vai começar a abençoar. Trazer doçura onde havia amargura.
Trazia esperança onde só havia desesperança. Porque Deus é Deus de providência e conduz as nossas vidas para mais perto dele. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor agradecendo pela sua palavra.